Seja bem-vindo ao quadro Como Funciona! Nesse quadro eu explicarei como funciona tais objetos de tais personagens. Se você ainda não entendeu o que eu quis dizer, é como se eu pegasse as varinhas mágicas do Cosmo e da Wanda e explicassem como eles funcionam, entendeu? Bom, mas então chega de enrolação e vamos lá! Como funciona? Episódio de hoje, Omnitrix. O Omnitrix é um dispositivo semelhante a um relógio, que tem o poder de transformar o usuário em um alienígena. Ele possui mais de 1.900.000 códigos genéticos de aliens. Além disso, o Omnitrix ainda pode coletar DNA de outros alienígenas, bastando o alien ter algum contato físico com o relógio. Ele então brilha e começa a girar, dando ao usuário a habilidade de se transformar nesse alien, como aconteceu com os aliens Lobisman, que mais tarde foi renomeado para Blitzwolfer, Múmia, Ben Victor, que mais tarde foi renomeado para Frank Strike, e entre outros. Verde é quando o relógio destrava para o usuário poder se transformar, ou seja, aquele botão pequeno só poderá ser pressionado quando o Omnitrix estiver verde, e assim o usuário poderá escolher o alien no qual quer se transformar. O modo ativo é o modo padrão do Omnitrix. Seu tempo real de uso é desconhecido, é mais ou menos em torno de 10 a 20 minutos. No entanto, se o tempo das transformações regulares forem adulterados, o usuário nem sempre pode voltar ao normal. Vermelho é quando o Omnitrix precisa de um tempo para se recarregar. Essa recarga leva em torno de 5 a 10 minutos, embora possa demorar mais tempo se for adulterado. Ou seja, aquele botão pequeno não irá destravar o Omnitrix enquanto estiver recarregando. O principal objetivo do modo de recarga é impedir que o Omnitrix possa prejudicar o usuário. O relógio também é alimentado por uma fonte de energia autorrenovável especial, que vai sobreviver durante muito tempo. Vale lembrar também que o Omnitrix pode se recarregar instantaneamente para proteger o usuário de uma ameaça física direta, mas infelizmente esse recurso foi desligado após a recalibração do relógio. E se caso o usuário for nocauteado ou machucado em determinado grau, o Omnitrix vai transformá-lo de volta ao normal. Branco é quando o Omnitrix está transformado em um alien, ou quando o Omnitrix está inativo. Laranja é quando o Omnitrix está em modo de MAD, ou seja, modo de autodestruição. No modo de autodestruição, o Omnitrix acumula energia durante a contagem regressiva até explodir. A função de autodestruição é o último recurso se o Omnitrix cair nas mãos erradas. Quando o MAD é programado para demorar dias, o Omnitrix pode carregar energia suficiente para causar uma onda de energia que irá destruir todo o universo. Na série original, enquanto o Omnitrix estava em MAD, ele enviou rajadas de energia que jogou o Ben para longe. Quando esse modo é ativado, o Omnitrix envia um sinal que qualquer nave pode captar. O MAD foi utilizado com sucesso em Batalha Final Parte 2, embora só destruiu o Omnitrix e não o universo, pois foi carregado apenas por 30 segundos em vez de alguns dias. Vale lembrar também que essa função pode ser ativada por comando de voz. Amarelo é quando o Omnitrix absorve um DNA e o usuário poderá se transformar em um alienígena da mesma espécie que o relógio absorveu. Roxo é quando o Ion coloca seu DNA no Omnitrix ou quando o Omnitrix detecta um risco de ameaça temporal. Azul é quando o Omnitrix está em modo de recalibração ou atualização. O relógio começa a se recalibrar enquanto seleciona um novo conjunto de aliens. Ele começa a fazer um ruído e então ele muda para o preto verde brilhante e se transforma em uma nova forma. Não se sabe como o modo de recalibração é ativado, mas de acordo com Dwayne McDuff, que é um dos criadores do desenho, o Omnitrix tem centenas de formas diferentes para atender diferentes usuários. Cinza e preto é quando o Omnitrix está desativado. Vermelho piscando é quando a transformação está prestes a acabar e o usuário vai voltar ao normal em poucos segundos. Rosa é quando o Omnitrix é afetado por mana. Nesse modo, o Omnitrix transforma os seres ao redor em alienígenas do banco de dados do relógio. Modo de captura. Esse modo é usado quando uma nova amostra de DNA é coletada, que então é identificada como uma amostra de DNA lá em Primus e em seguida o DNA é desbloqueado no relógio. Também é possível recuperar um DNA alienígena perdido ou removido que estava na corrente Codon, que para quem não sabe, a corrente Codon é um lugar no planeta Primus que possui todos os DNAs da galáxia, tendo uma ligação ao Omnitrix e ao Super Omnitrix, podendo enviá-lo em questão de segundos uma amostra que o usuário poderá escolher para se transformar. Ao contrário da série original, o Omnitrix em força alienígena não coleta amostras de DNA pelo toque, devido à sua recalibração, e sim por um scanner que é jogado contra o alien. Modo de defesa. Quando alguém tenta retirar o Omnitrix à força, ele lança uma explosão de energia Omni, que afasta o oponente. Sobrecarga. Isso aconteceu uma vez, quando o Vilgax tentou tirar o Omnitrix do pulso do Ben. O relógio sofreu uma sobrecarga, e Ben ficou se transformando em todos os aliens aleatoriamente. Modo aleatório. O modo aleatório é ativado quando o usuário bate com muita força para se transformar. Um exemplo disso é quando o Ben foi se transformar no XLR8 e acabou se transformando no aquático. Isso significa que ele bateu muito forte no relógio e acabou ativando o modo aleatório.
Códigos. Ben descobriu uma combinação secreta usando as silhuetas dos aliens do Omnitrix, e assim acabou destravando um controle mestre. Com o controle mestre ativado, Ben pode se transformar em qualquer alien que quiser, sem a necessidade de ativar o relógio. Sem contar que o Omnitrix não desativa de maneira alguma, ele volta ao normal quando ele bem entender. Desativação. Ainda não foi mostrado como Ben fez isso em Força Alienígena, mas esse código serve para desativar o Omnitrix, ou seja, tirar ele do pulso. Ben fez isso por 5 anos e foi obrigado a usá-lo novamente em Força Alienígena. Doenças do usuário. No episódio da série original, Efeitos Colaterais, Ben fica resfriado após tomar muito sorvete e o vírus do resfriado passa para os alienígenas. Chama fica com poderes de gelo, Quatro Braços fica fraco e com fedor nas axilas, e o Besta fica com o faro entupido, sem saber para onde ir. Fusões e mutações de DNA. No episódio Doutor Animal e o Raio Mutante, Ben queria descobrir quantos aliens tinham no relógio e acabou tirando sem querer a tampa, que no caso é o anel principal onde você escolhe as formas dos alienígenas. Quando o anel saiu, modificou alguns animais que estavam por perto e todos eles ficaram parecidos com os aliens do relógio. Doutor Animal, ao perceber isso, roubou o anel e preparou um raio especial para modificar os animais geneticamente com o DNA dos aliens do relógio. Quando Ben retirou o anel do Omnitrix, os DNAs dos alienígenas se misturaram. Cada vez que ele virava um herói, saía uma combinação diferente de alienígenas, assim formando-se Insecto Braços, Diamante Cinzento e Aquachama. O protótipo do Animatrix, ou como todos o chamam, Omnitrix, começa como um relógio grosso, possibilitando no começo 10 alienígenas. Ao longo do desenho, novos aliens vão sendo adquiridos, ou seja, sendo desbloqueados do Omnitrix ou coletados por DNA. No episódio Gwen 10, Gwen fica com todos os aliens de Ben um pouco diferenciados, porque ela é uma menina e obviamente os aliens vão ficar modificados. Só o Vomars que não teve nada de diferente, pois ele também é do sexo masculino. Depois, o Omnitrix foi atualizado para um simples relógio, possibilitando a Ben novas formas alienígenas e também novos segredos revelados. Naquele universo paralelo da série original, Ben 10.000 desbloqueou e dominou todos os segredos do Omnitrix, tendo acesso a pelo menos 10.000 formas alienígenas, que segundo ele parou de contar só até aí. O relógio desse universo paralelo toma todo o seu antebraço esquerdo, e além de também desbloquear o controle mestre que o permite transformá-lo sem precisar mexer no relógio, e usar as transformações por tempo ilimitado. Uma coisa interessante desse protótipo é que ele mudou um pouco os alienígenas clássicos, como XLR-8, Quatro Braços, Diamante, Bala de Canhão, Besta, Chama e Insectoide. Ah, e antes que vocês falem alguma coisa sobre esse Ben 10.000 ser o futuro dele, não, esse Ben 10.000 é realmente o futuro dele, e esse Ben 10.000 é realmente um universo paralelo da linha dele. Isso foi comprovado no Ben 10 Supremacia Alienígena. O Super Omnitrix é o segundo protótipo do Omnitrix. Agora, ele está mais longo e verde, com alguns detalhes em volta. Por causa do roubo feito por Albedo, Azimuth não conseguiu terminar esse projeto. Com o Super Omnitrix roubado, Albedo improvisou um núcleo instável para o dispositivo. Esse protótipo tem quase todos os poderes e habilidades do primeiro protótipo, incluindo a habilidade de evoluir alguns alienígenas do banco de dados para a sua forma suprema, na qual eles ficam mais fortes e mais poderosos. Para ativar essa evolução, o usuário pressiona o símbolo do Super Omnitrix no peito do alienígena que ele está usando, e então 4 travões crescem no símbolo e transformam o alien em sua forma suprema. Assim como o primeiro protótipo do Omnitrix, o Super Omnitrix tem a capacidade de obter amostras de DNA de qualquer alienígena que não esteja armazenado nele. No entanto, ao invés da necessidade do alienígena tocar no relógio, o Super Omnitrix pode obter a amostra detectando o alienígena e automaticamente enviar uma varredura de feixe de luz da cor amarela. E vale lembrar também que foi confirmado que o Azimuth destruiu o Super Omnitrix, só que fora de cena, depois dos acontecimentos do episódio O Inimigo Supremo, parte 2. O Omnitrix. Isso mesmo, tem a letra O no começo. O Omnitrix é a versão final do Omnitrix, ou seja, Azimuth não criou mais nenhum Omnitrix depois desse. Ele se assemelha a um relógio de pulso quadrado, tendo um esquema de cores verde e branco. O painel é preto com 2 listras verdes, formando um esboço para a ampulheta do símbolo da paz intergaláctica, que é o símbolo dos encanadores. Quando o painel é deslizado para trás, o núcleo do Omnitrix é revelado. Ao contrário do protótipo, o Omnitrix não transforma o usuário em um alien errado, a não ser que o usuário bata com muita força no Omnitrix e assim acabe se ativando o modo aleatório. Esse Omnitrix não precisa da corrente Coldon para as transformações, pois ele armazena toda a matriz genética sem precisar de auxílio externo. O Omnitrix pode se sincronizar com outro Omnitrix do passado, assim os dois acabam se transformando no mesmo alienígena. Ele possui um relógio digital e ele também possui a função que bloqueia a forma alienígena, permitindo que o usuário fique em uma forma alienígena por um grande período de tempo. No entanto, às vezes é muito perigoso para o usuário.
Modo de seleção. Esse Omnitrix possui um novo modo de seleção diferente de todos os outros já vistos. No primeiro, Ben pressiona o botão do Omnitrix, que faz o núcleo subir e um disco holográfico aparece. Ele então gira o anel até aparecer a silhueta do alienígena escolhido, e então ele bate no núcleo e se transforma no alienígena. Já no segundo, ele toca os dedos na tampa e um disco holográfico aparece. Ele gira até a silhueta desejada e assim o núcleo sobe para se transformar. Nesse Omnitrix, basta colocar os dois dedos no símbolo da paz intergaláctica e um holográfico de seleção de aliens aparece. Quando escolhido o alien, a tampa se desliza para trás e o núcleo sobe para o usuário se transformar. Mas de acordo com Dwayne McDuff, que é um dos criadores do desenho, alterando as configurações do relógio, vários outros modos de exibição poderiam ter sido usados. O Omnitrix é um dispositivo de transformações desenvolvido por Ben 10.000, ou seja, esse Ben 10.000 que eu tô falando não é o Ben 10.000 futuro de verdade do Ben. O que eu tô falando é o Ben 10.000 da dimensão paralela lá do desenho original, só que ele tá um pouquinho mais velho agora. O que se sabe é que ele foi criado por Ben com a ajuda das suas transformações mais inteligentes. Uma coisa interessante desse relógio é que ele se localiza nos dois pulsos do Ben. As transformações podem ser controladas por voz, com o Ben 10.000 gritando o nome do alienígena antes de se transformar. Ao cruzar os braços, os aliens são fundidos com o bater dos dois braceletes juntos, e assim transformando-se na combinação desejada. Mas você deve estar se perguntando, mas e quando ele funde o DNA de um alien com o do gigante? Bom, a menos que o gigante se funda com um alien maior ou do seu tamanho, todas as fusões são menores do que ele. Um exemplo disso é quando ele funde o Upchuck, que é o nome do glutão em inglês, com o gigante. Agora vamos para umas curiosidades rápidas sobre o Omnitrix. Vai! O Omnitrix agia como receptor sem fio para a corrente Coulomb. Ao acessar a corrente Coulomb, o Omnitrix reescreve o DNA do usuário e o transforma em uma das 1.911 amostras de DNA. O Omnitrix também funciona como um GPS. O Omnitrix poderia alterar o traje que a forma acessada usaria para melhor atender à vontade do usuário, mas Ben perdeu essa função em Força Alienígena porque o Omnitrix foi recalibrado. Pode-se dizer que as formas supremas são transformações das transformações, ou seja, não se trata de novos alienígenas, e sim uma ampliação do poder do alien. O Omnitrix pode alterar seu tamanho para caber no pulso de seu usuário. O Omnitrix também pode ser controlado usando a função de comando de voz. Ben incluiu no Super Omnitrix duas chaves de proteção, para caso se alguém roubasse o Omnitrix não se transformasse no Alien X. Então, ele deixou as chaves com Gwen e Kevin para ele não se transformar nele por acidente ou durante a luta e virar um alvo fácil por causa da discussão de Pélicos e Serena. Note que quando Kevin absorveu a energia do Super Omnitrix, ele não absorveu o Alien X por causa justamente das chaves, senão Kevin Supremo provavelmente seria onipotente. Quando o usuário é transformado, o símbolo do Omnitrix aparece em seu peito, porque muitas espécies não têm pulsos. O Omnitrix possui inteligência artificial. O controle mestre do Super Omnitrix foi desbloqueado em Inspetor 13. O Omnitrix pode mostrar uma imagem que mostra todo o banco de dados de todos os alienígenas desbloqueados. O Omnitrix pode criar um mapa holográfico semelhante ao distintivo de encanador. Dentro do Super Omnitrix, há uma dimensão inteira verde, como mostrado em O Sacrifício Supremo. Nela, os aliens supremos parecem ter adquirido consciência e poderiam se libertar do Omnitrix, matando Ben. Os aliens supremos conscientes também podem interagir com o nosso universo, controlando a mente de Ben, assim como o Fantasmático fez em Ataque do Fantasmático. O Super Omnitrix é um sistema de comunicação, que pode se sincronizar a um distintivo de encanador. O Omnitrix tem um tradutor universal instalado. Azimuth provavelmente não quer o DNA das versões supremas, porque eles só seriam usados para violência, e ele ainda comentou sobre a característica evolutiva, afirmando que era implorar por problemas. No entanto, é uma característica que o Azimuth não teria acrescentado em qualquer modelo legítimo do Omnitrix. O Omnitrix pode teletransportar o usuário através do canal de teletransporte criado por Azimuth. Quando exposto a uma interferência eletromagnética, o Omnitrix pode causar transformações não intencionais, e ele não é capaz de se desativar até que a fonte de interferência desapareça. Diferente do Omnitrix, o Super Omnitrix não é acionado por botões, e sim apenas girando o disco. Daí o disco levanta e o usuário seleciona o alien, e isso deixa o Super Omnitrix mais prático e simples de se manusear. O Omnitrix foi capaz de reparar danos genéticos, tal como trazer os DNA aliens de volta ao normal e remover a xenocita. De acordo com Dwayne McDuff, o Omnitrix em Força Alienígena era verde, porque ele estava funcionando corretamente, o que também afirma que o Omnitrix não estava funcionando como deveria durante a série original. Isso explica porque em Força Alienígena, o Omnitrix se localizava no peito dos alienígenas. Já na série original, o símbolo foi colocado em diferentes lugares dos aliens, como na testa do clone, nas costas do Massa Cinzenta e etc. Isso significa que o relógio não funcionava corretamente.
O Omnitrix da série original tinha um limitador, o qual Ben não sabia como remover. Ele foi tirado após o filme Destruição Alienígena. O Super Omnitrix foi sincronizado com o Omnitrix para evitar a perda de alienígenas lançados anteriormente. E esse é o final de mais um vídeo. Se você gostou, não se esqueça de me ajudar deixando o seu like e compartilhando muito com os amigos, mano. Porque, sério, dá muito trabalho pra fazer um vídeo assim. E não se esqueça de me seguir no Twitter, que está aqui em cima ou aí embaixo na descrição, beleza? Mas então é isso. É nóis, Mario Bros e até mais. Tchau! Chinaman from funky Chinatown. They were chopping